Graça e paz, meus irmãos. É o pastor George aqui. É um prazer poder estar falando com você nesse momento, né? E nós vamos estar dando início a uma série de reflexões sobre a oração como estratégia. E nós vamos hoje estar vendo a primeira parte, né, desse momento, dessa estratégia. Existem diversos tipos de estratégia, né? E nós vamos ver alguns nos quais a oração sempre será fundamental para a gente poder alcançar o desejo, a vontade de Deus. Então eu quero começar lendo Lucas 11, 1 e 2. Se você puder e quiser, pode pegar a sua Bíblia aí para a gente fazer essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus estava orando em certo lugar. E quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Senhor, muito obrigado pela tua palavra lida neste momento e por essa oportunidade que temos de separar aqui esse tempo para meditar na tua palavra. A tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. A tua palavra é como puro leite racional que nos alimenta espiritualmente. E nós pedimos que o Senhor está nos ajudando, nos abençoando, nos alimentando com esta palavra, aprendendo sobre esse assunto tão importante, que é a oração. E a oração como estratégia. A importância de termos estratégias de oração para nos aproximarmos cada vez mais do Senhor e alcançarmos os resultados que o Senhor quer para nossas vidas. Pois assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Meu querido, esse vídeo, né, não vai ser tão curto, que é um vídeo de conteúdo, né? Como eu tenho falado algumas vezes, nós vamos gravar alguns vídeos mais rápidos para informar, para chamar atenção, para dar aviso, mas quando for de conteúdo, nós vamos fazer com calma, a não ser que seja um conteúdo muito longo, né? A nossa intenção é ter o começo, o meio e o fim, né, de todo o contexto. Então, minha intenção é terminar, né, essa série aqui de palestra para que você possa estar também estudando junto comigo, tá bom? Então, se você tiver com pressa, eu te aconselho a não ver esse vídeo. Procure ver outros, mas quando você tiver com calma, tranquilidade, separar para poder ouvir, né, e ver esse vídeo aqui, tá bom? Então vamos lá, o texto aqui que nos chama a atenção, né? Jesus estava orando e como os discípulos já viam ele orando diversas vezes, né? Tinha uma prática de oração muito consistente, né, Jesus? E eles ficavam impressionados, né? E estavam pedindo para Jesus: Senhor, nos ensina a orar como os discípulos de João também aprenderam com João. E Jesus mostra aqui para nós algo importante esse texto, né? Que oração é algo que se ensina, é algo que se aprende. Logicamente que muitas coisas a gente vai aprender praticando, a gente só aprende a orar orando, isso é com certeza. Mas ao mesmo tempo nós podemos aprender vendo pessoas que oram, observando pessoas que oram. E também ao mesmo tempo é um desafio para nós, como cristão, de também ser modelo, ser exemplo de oração para as pessoas que nós estamos, né, liderando ou que estão caminhando conosco. Se nós quisermos realmente uma estratégia de oração, uma vida de oração, precisamos começar seguindo exemplos de pessoas de oração. Então, o nosso exemplo maior, logicamente, é Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo ensinou tão bem os seus discípulos
que eles continuaram também a ter uma vida de oração. E nós precisamos continuar, né, passando adiante esses ensinamentos da importância da vida de oração. E algumas estratégias podem nos ajudar a alcançar mais resultados, a realmente, né, experimentarmos os resultados da oração. Então nós vamos aí prosseguir falando, né, de algumas maneiras. Existem diversas maneiras de utilizar a oração no ministério cristão, no ministério missionário, no ministério do crente, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, onde quer que seja. E a gente precisa aprender algumas coisas importantes sobre isso. Primeiro, é necessário aprender a orar em favor das pessoas que precisam ser alcançadas por Jesus, pelas boas novas. Então, antes mesmo de nós pregarmos, de nós anunciarmos o Evangelho, nós precisamos orar por essas pessoas. Pedir a Deus que prepare o coração, que fale ao coração delas. E a oração, a estratégia de oração primeira que a gente tem que fazer é orar exatamente pelas pessoas que a gente quer alcançar para Jesus. Precisamos também orar por aqueles que estão trabalhando na seara, por aqueles que estão conosco, né, nessa caminhada, para que Deus abençoe cada um deles, né, no desenvolvimento do seu ministério, pelos nossos irmãos, pelos nossos líderes, pelos nossos liderados. Precisamos orar por todos eles, para que Deus esteja dando força para eles continuar na caminhada. Além disso, é necessário orar pelas igrejas que serão plantadas, né? Pelas igrejas que já existem. Precisamos orar para que Deus abençoe as igrejas, para que Deus abençoe o seu povo, para o seu povo poder também representá-lo no ministério cristão, onde quer que seja. Precisamos também organizar um sólido sistema de apoio, através do qual possamos facilitar uma variedade de estratégias eficazes de oração, ou seja, precisamos de parcerias de oração, precisamos formar uma rede de oração, um grupo de pessoas que estejam ali intercedendo por nós, pelo nosso trabalho, pelo nosso ministério, pela nossa família. Não podemos ficar sozinhos na oração. Temos que aprender a nos unir com outras pessoas de oração, pedir ajuda para outras pessoas de oração, porque sem oração, irmãos, a gente não consegue alcançar nada espiritual da parte de Deus. E veremos durante esse período, né, alguns elementos para a compreensão do uso da oração como uma estratégia. Então vamos ver aqui alguns elementos. Hoje, nossa proposta é 3 elementos que a gente vai estar vendo. Primeiro, é que uma estratégia de oração ela começa pela busca da vontade de Deus. A oração como estratégia, ela abre o coração, né, abre a mente da pessoa que ora para a orientação divina, revelando como, o que, por quem devemos orar. Devemos ainda tentar discernir o que Deus quer que aconteça e então orar para que isso se realize. Precisamos também procurar sintonizar os nossos corações com os desejos do coração de Deus e orarmos pela realização desse desejo, dessa vontade de Deus, que consiste principalmente em que todos os povos da terra tenham a oportunidade de conhecer e amar seu Filho Jesus Cristo. Então, meus queridos, o primeiro elemento que a gente precisa entender é que uma estratégia de oração começa pela busca da vontade de Deus, não a nossa. Por isso que ele começa aqui dizendo, né? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o teu reino. É difícil, mas é isso que a gente tem que aprender a orar. Aprender de acordo, a orar de acordo com a vontade de Deus. Então, primeiro é essa. Segundo, Filipenses, né, 4, 6 e 7, ele fala um pouquinho sobre isso. Né? Diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas e com ações de graças.
E o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então está aí. Quando nós entregamos tudo ao Senhor, todas as nossas petições, todas as nossas ansiedades, todos os nossos problemas, orando, suplicando, pedindo socorro, agradecendo a Deus, Deus vem com a sua paz, que excede todo entendimento, todo pensamento, e guarda o nosso coração, e guarda os nossos pensamentos e sentimentos em Cristo Jesus. A paz de Deus é uma garantia de que estamos ali, seguindo na vontade de Deus. Por isso precisamos buscar a vontade de Deus nas nossas orações. Toda estratégia de oração tem que começar pela busca da vontade de Deus. Segundo, uma estratégia de oração libera o poder de Deus quando o seu povo ora. Então, quando a gente começa a orar, começa a ter uma estratégia de oração para valer, consistente, firme, constante, abundante, Deus libera o poder dele sobre aqueles que oram. Deus realiza seus planos neste mundo, irmão, em resposta à oração de seu povo. Ele combina as nossas orações específicas com o seu poder para fazer a diferença na disseminação do Evangelho, na amplitude da pregação do Evangelho. Quando a gente começa a alinhar o nosso coração, o coração de Deus, Deus manifesta o seu poder. Através da oração, nós assumimos o papel essencial de parceria com Deus, ou seja, Deus quer uma parceria comigo e com você. Ele quer que a gente se junte a Ele na obra que Ele quer fazer, na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, na nossa cidade, nos desafios. Deus está querendo fazer, mas Ele está buscando pessoas que se juntem a Ele nisso. Tem um texto que me chama muita atenção sobre essa questão da parceria com Deus na oração, que é o texto que Deus, lá em Ezequiel, diz, né, que Deus procurou alguém que se colocasse na brecha, alguém que pudesse buscar a Deus pelo povo, mas não achou ninguém. E por conta disso o povo foi para o cativeiro, foi destruído, foi uma tristeza só, por causa de não ter ninguém que intercedesse. Por isso nós precisamos, irmãos, entender como Abraão fez, né? Ele intercedeu lá por Ló, pela sua família, e Deus não mandou fogo enquanto Ló não saiu. Então Deus preservou a vida de Ló através da intercessão de Abraão. Nós precisamos aprender isso, irmãos. Interceder, colocar na brecha, para que Deus libere o seu poder para trazer cura, transformação, libertação. E há um texto que fala muito sobre isso, né? Atos 16, 25 a 34. É um texto longo, mas eu vou ler aqui rapidinho. Depois você pode ler com calma na sua Bíblia. Atos 16, 25 a 34. Olha o que diz. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou entre Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa,
lhes pôs à mesa e, na sua crença em Deus, alegrou com toda a sua família. Irmãos, esse texto ele é fantástico, sempre me chama muita atenção em muitos aspectos. Mas eu quero destacar aqui a parceria, de Silas e Paulo com Deus. Eles estavam presos porque pregaram o evangelho, porque libertaram uma mulher de espíritos malignos. Estavam presos porque o dono dessa mulher, que ele era escrava, perdeu o poder da adivinhação que dava lucro para ele. E muitas vezes as pessoas são assim, elas vivem por conta do lucro, do comércio, só pensam aqui no agora, só pensam na parte financeira. Mas Paulo foi para a cadeia e diz o texto que perto da meia-noite ele estava cantando hinos de louvor a Deus e orando. Em momento algum, Paulo e Silas perderam o propósito da vida deles, de adorar a Deus, de louvar ao Senhor, de buscar o Senhor em oração. E quando chegou meia-noite, Deus mandou um terremoto que abriu-se todas as cadeias e todos os presos saíram das celas. E aí o carcereiro acordou todo assustado e já ia pegar a espada para se enfiar, para se matar. Mas Paulo gritou: não faça isso, que nós todos estamos aqui. E o final da história nós já lemos aqui, só para resumir, que Paulo pregou o evangelho para aquele homem. Falou para ele que ele precisava fazer para ser salvo. Paulo continuou ali, não saiu dali. O propósito dele era maior do que apenas as vantagens para esse mundo. Pregou o evangelho para aquele homem e para aquela família. E eles se batizaram. E eles se alegraram na presença de Deus. E ali começou uma nova igreja naquela família. Meu querido, minha querida, às vezes até os momentos trágicos e difíceis, Deus quer que nós sejamos parceiros dele, para que ele possa realizar algo que a gente nem imagina. Houve muito mais coisas além disso aqui nessa cidade que Deus fez através deles. Mas eu quero destacar essa parceria. Deus quer que a gente se coloque em espírito de oração, de adoração, de busca do Senhor, de entender o que o Senhor quer fazer a partir daquele problema, daquela dificuldade. E ele mostrou para Paulo aqui. Uma família foi liberta, foi salva, foi transformada pelo poder de Deus a partir de homens que no momento da adversidade oraram, cantaram hinos a Deus. Quantos de nós às vezes perdemos tanto tempo reclamando de tudo na vida e não paramos para pensar o que Deus quer fazer a partir disso na minha vida, na minha família, aonde eu estou. E terceiro e último elemento, uma estratégia de oração leva a pessoa que ora aos domínios da batalha espiritual. Uma estratégia de oração leva a pessoa que ora aos domínios da batalha espiritual. A oração, irmãos, é a estratégia que derrota as trevas e o poder de Satanás. Sem oração a gente não consegue vencer as trevas e o poder de Satanás, não. Satanás é o inimigo que busca cegar, desanimar, destruir, matar, roubar, destruir, como está lá em João, capítulo 10. Quebrar o poder de Satanás é uma tarefa sobrenatural. Nós não conseguimos pela nossa força nem pelo nosso braço, não. A única maneira de fazer isso é através da batalha espiritual e da oração intensiva, persistente, extraordinária, aquela oração extra. Então nós precisamos ter uma estratégia de oração mais e mais, cada vez mais intensa, porque, irmãos, o inimigo não brinca de ser inimigo. Ele está sempre disposto a matar, roubar, destruir, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E nós precisamos tomar mais cuidado com isso. Mas precisamos entender que se nós tivermos uma estratégia de oração e levarmos a sério, nós teremos domínio nessa batalha. Nós teremos a vitória.
porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? É o que diz a palavra de Deus. E Atos 4, do 23 ao 31, ele nos ensina algo muito importante sobre isso. Olha só o que estava escrito. E solto eles, foram para os seus e contaram Atos, né? Só para relembrar, Atos 4, do 23 ao 31, tá bom? E soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram, os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi teu servo, por que bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilato com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, preste atenção nesse versículo, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tentaram amedrontar eles, irmãos, porque eles fizeram curar um homem, né, que era aleijado de nascença, mais de 40 anos que o homem tinha, mendigando na porta da igreja. Aí chega Pedro, né, e João indo para orar às 3 horas da tarde, que era o horário dos judeus orar. Eles falaram: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tem isso eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E o homem levantou e andou e pulou e foi atrás deles. E por causa disso eles receberam a prisão, foram presos. Porque o inimigo é assim, irmãos, ele usa as autoridades, ele usa pessoas para querer atrapalhar a obra de Deus e tentar intimidar eles. Vou até pregar um pouquinho sobre esse texto no domingo agora na igreja, né? Falando sobre um versículo específico desse texto, né? Mas muito forte esse contexto aqui, irmão, desse texto. Porque eles ficaram ali, fizeram concílio, prenderam eles, depois chamaram eles ali para um sinédrio, para um julgamento. E não tinha como julgar eles de nada, porque ele só fez o bem ao homem, curou um homem que era paralítico. Só que estavam com raiva, porque estavam falando que fez aquilo em nome de Jesus. Aqui eles mataram, mas Deus ressuscitou. E eles ficaram com ciúme, com raiva e tentaram proibir. Não vão falar, não falem mais nesse nome, senão nós vamos prender vocês de novo. Vão fazer muito mal. E Pedro falou para eles: olha, nada disso. Julguem vocês se nós devemos ouvir mais a vocês do que a Deus. Porque nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E aí eles foram para o meio da igreja e começaram a orar, compartilhar tudo o que tinha acontecido com eles. Começou esse momento de oração, e depois deles orarem, o lugar que eles estavam se moveu, as estruturas se moveram, tamanho o poder de Deus se manifestando. E eles foram cheios do Espírito Santo, e Deus encheu eles com o Espírito de tal forma que eles ficaram ousados para pregar, para anunciar a palavra de Deus. Satanás muitas vezes, irmãos, vai querer nos intimidar, nos amedrontar, nos impedir de falar de Jesus, de proclamar Jesus, de dar testemunho de Jesus. Por isso nós precisamos orar para vencer essas investidas de Satanás contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa igreja,
contra a cidade que estamos inseridos. Fique atento, meu querido. Deus tem planos maravilhosos, mas a gente precisa verdadeiramente, né, se colocar à sua disposição em oração, para que Ele possa nos encher de poder para vencer essa luta espiritual. Conclusão. Vimos hoje que existem diversas maneiras de utilizar a oração no ministério cristão. E que é necessário orar em favor das pessoas que estamos tentando alcançar. Orar também por aqueles que estão trabalhando para alcançar pessoas para Jesus. Orar pelas igrejas que serão plantadas no meio da população. E organizar um sólido sistema de apoio, através do qual possamos facilitar uma variedade de estratégias eficazes de oração. Vimos também 3 elementos para a compreensão do uso da oração como estratégia. Primeiro, uma estratégia de oração começa pela busca da vontade de Deus. Segundo, uma estratégia de oração libera o poder de Deus quando o seu povo ora. E terceiro, uma estratégia de oração leva a pessoa que ora aos domínios da batalha espiritual. E eu quero terminar deixando um desafio. Primeiro, você entendeu bem tudo isso? Se não entendeu, dá uma olhadinha de novo lá no início, com calma, faça anotações. E se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar depois nos comentários, que eu terei o prazer de estar ajudando no que eu puder. Quais têm sido as suas estratégias de oração? Você já parou para pensar sobre isso? Você tem alguma estratégia de oração? Você tem um desafio para alcançar, seja na sua vida profissional, estudantil, acadêmica, seja na sua família, seja entre os seus amigos. Você tem alguma estratégia de oração para alcançar isso? Nós temos proposto aqui para os irmãos da nossa igreja algumas estratégias, como por exemplo o cartão-alvo de oração, que a gente coloca lá o nome de 5 pessoas que a gente quer alcançar para Jesus, que a gente sabe que está precisando de Jesus. E a gente começa a orar, pedindo a Deus por essa pessoa. Deixa eu ver se eu tenho aqui para te mostrar. Costumo botar, eu tenho as 3 Bíblias, Às vezes fica em uma, às vezes fica em outra. Deixa eu ver se eu tenho algum perto aqui. Parecido com esse aqui, tá vendo? Que é um cartão-alvo de oração. Você orar por outras pessoas, pelo seu amigo, seu parente. Isso aqui é de relacionamento discipulador. Um outro caso que a gente vai compartilhar depois. A gente tem aqui o cartão de oração, atrás fica 5 nomes de pessoas para a gente estar orando, pedindo a Deus, para preparar o coração dela para ouvir o Evangelho, para nos preparar, nos dar a oportunidade de compartilhar o Evangelho com essa pessoa, e pedindo ao Espírito Santo também, para poder promover necessidade de arrependimento e colocar fé em Jesus. Temos também aqui feito uma caminhada de oração. Você pode fazer isso. Sair na caminhada, orando pela sua vizinhança, pelos seus vizinhos, seus amigos, seus parentes, aonde você vai. No nosso caso, que a gente quer abençoar toda a cidade, a gente ora lá em frente à prefeitura. Tranquilo, caminhando, falando normal, nada estardalhaço, tranquilo, Deus está vendo. Nós estamos saindo 4, 5 pessoas, e vamos lá, oramos por aquela rua, aqueles vizinhos. Conversamos com as pessoas na rua que nos encontram. Nós aqui estamos fazendo toda terça-feira às 6 da manhã. E já tem bastante gente na rua, graças a Deus. E inclusive nessa semana nós fomos até na casa de uma pessoa que faleceu, um ente querido. E fomos lá e oramos com eles. Confortamos o coração daquela família. Estratégia de oração. Caminhada de oração. Temos a oração nos PGM. Sempre temos um momento assim de 10 a 20 minutos, só para orarmos uns pelos outros. Estratégia de oração temos que ter. Todos os cultos, EBD, tem momento de oração, tem que ter. Tem um momento de oração no projeto de esporte. Toda vez que a gente começa
projeto de esporte, a gente dá uma palavra, um texto bíblico e separa em grupos de oração para a gente orar por aqueles meninos. Eles fazem os pedidos deles e a gente está orando por eles e orando pela salvação dessas vidas e dessas famílias. Temos também as campanhas de oração, né, que a gente sempre tem feito aqui, que a Junta de Missões propõe, ou que a Junta de Missões estaduais propõe, mundiais. Estamos sempre envolvidos nessas campanhas, porque nós sabemos que é muito importante se unir em oração a esses irmãos, esses projetos missionários. Vigília de oração, grupos de oração e horários alternativos. Temos irmãos que encher a nossa igreja, nossas vidas, nossas famílias de oração, arrumarmos várias estratégias de oração para estar orando o tempo todo. A gente tem o Café com Esperança, né, que é um momento de oração e devocional, que eu estou fazendo toda quinta-feira às 18 horas. Mas além disso, irmãos, nós temos também que buscar, né, ter um grupo de intercessores pela nossa vida, pela nossa família, pelo nosso ministério, pela nossa igreja. Precisamos de ajuda de outros irmãos para estarmos orando. E aí que fica a grande questão, né? Vamos nos unirmos nas estratégias de oração, pois sem oração nós nada podemos fazer. Somente com a ajuda de Jesus, somente com a ação do Espírito Santo, as coisas espirituais e sobrenaturais poderão acontecer. Então é isso que eu queria deixar para você hoje aqui de ensinamento. A gente vai ficar por aqui. Não se esqueça, Deus quer que nós sejamos seus parceiros em oração. No próximo vídeo a gente vai estar falando de mais 3 estratégias que também são muito importantes na nossa vida de oração. 3 elementos, né, importantíssimos. Mas a gente vai ficar por aqui. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Eu vou fazer uma oração rapidinho aqui, pedindo por isso. Senhor, muito obrigado por tudo quanto pudemos aprender aqui nesse vídeo sobre a oração como estratégia. E nós te pedimos que nos ajude, Pai, a colocar em prática. Que só aprendemos a orar orando. E só conseguiremos resultados com essas estratégias se orarmos. Não adianta apenas sabermos a teoria. Precisamos orar. E é logicamente, quando aprendemos a orar, o Senhor nos dá e nós podemos aprender estratégias que possam nos ajudar a avançar, a crescer, a multiplicar, a vermos o Senhor manifestando o teu poder, nos dando vitória sobre o mal, vitória sobre o pecado, vitória sobre Satanás, e podendo ver a cada dia mais o teu reino sendo estabelecido e ampliado em toda a terra. Nos abençoa, Pai. Abençoa a nossa família. Abençoa a nossa igreja. Abençoa nossos vizinhos, amigos, colegas de trabalho, de escola, de faculdade. Pois assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.